Olá, alunos, bem-vindos de volta. Estava morrendo de saudade de vocês. Hoje nós vamos começar o módulo 2, então, capítulo 4. Vamos lá. Eu vou começar introduzindo o assunto de hoje, que é tirinhas e histórias em quadrinhos. Vamos lá. Bom, então aqui nós temos a abertura do capítulo 4, diversão em quadrinhos. Tirinhas e histórias em quadrinhos são muito divertidas de ler, não é mesmo? Porém, mais do que isso, são uma forma muito gostosa de aprender e refletir sobre o dia a dia e sobre as questões sociais, ambientais e políticas com a ajuda de personagens cativantes. Eu vou ler as três perguntas, né, que seriam de respostas orais. Então, eu sempre peço para vocês responderem essas questões, pode ser nos comentários do vídeo, tá? Ou lá no comentário privado no Google Sala de Aula, tá certo? Bom, letra A. O que você sabe sobre a personagem Mafalda? A Mafalda é essa personagem que está sentadinha aqui neste banco, tá? É uma escultura dela e essa escultura está lá na Argentina, em Buenos Aires. Bom, então eu quero que vocês me falem um pouquinho sobre o que vocês conhecem da Mafalda. Que outros personagens de tirinhas ou histórias em quadrinhos você conhece? Bom, a gente teve aí o universo cinematográfico, né, que trouxe vários personagens de histórias em quadrinhos. Mas será que são só esses? Quais outros personagens vocês conhecem também, tá? Letra C. As histórias em quadrinhos e seus personagens são muito populares. Para que outras mídias essas histórias em quadrinhos podem ser adaptadas? Bom, eu acabei de falar do cinema, né? Mas existem outras. Como as animações, né? Muita gente, o primeiro contato com esses personagens é através das animações. E depois vem a leitura das HQs. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a história, né, em si das tirinhas e histórias em quadrinhos. Bom, a primeira história em quadrinhos de que se tem registro do ano de 1894, né, o personagem de Yellow Kid do Richard Outcault. Então, esse é o primeiro registro que se tem. Em 1905, primeira revista em quadrinhos no Brasil, a revista Tico Tico, criado por Renato Castro. Em 1960, a gente tem a criação da Turma do Pererê de Ziraldo. Em 1963, Maurício de Souza cria a personagem Mônica, mas não foi a primeira personagem criada por ele, como vocês já devem saber, né? Ele criou primeiro o Bidu e o Franjinha. Em 1964, a Turma do Pererê é retirada de circulação pela censura instaurada pela ditadura militar. Bom, as histórias em quadrinhos, elas além de animar, divertir, né, elas também têm algum intuito de levar você a uma reflexão. Então, nesse período de ditadura, né, essas reflexões não eram muito bem aceitas pelo governo da época. Bom, aqui a gente tem alguns personagens, né, muito famosos, por sinal, né, Batman, o Homem-Aranha, a Mafalda, a Turma da Mônica, o Astro Boy, Asterix e Obelix, o Snoopy e o Charlie Brown, o Superman, os X-Men, entre outros muitos personagens, tá? Que são muito importantes, né, numa história em quadrinho, assim como os balões, né? Esses são os balões que alguns deles, né, que a gente encontra nas histórias em quadrinhos. Então a gente tem o balão de fala, a gente tem o balão de pensamento, o balão de grito, o uníssono, né, que é aquele quando todo mundo fala, muita gente fala ao mesmo tempo, o de cochicho e alguns que representam, né, trazem alguma sentimentalidade também e que representam também ideias. Além dos balões, né, outro fator muito importante nas histórias em quadrinhos são as onomatopeias. O que seriam as onomatopeias? São as representações do som na escrita. Então, aqui a gente, ops, puff, bum, né? São representações de sons. Bom, então aqui nós temos exemplo de tirinhas.
A gente tem uma tirinha aqui de um personagem que eu gosto bastante, utilizo bastante nas minhas avaliações e atividades, que é o nosso querido Armandinho, né? Então, aqui nós temos uma das características das histórias em quadrinhos e das tirinhas, né? É que elas são em quadradinhos, né? Por isso, quadrinhos. São vários quadrinhos, certo? E em cada quadrinho, uma cena com falas, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de linguagem também. Aqui a gente tem uma tirinha da Turma da Mônica, aqui do Cascão, né? Outra coisa bem importante de a gente notar nos quadrinhos e nas histórias em quadrinhos são esses tracinhos aqui, olha só, que são os tracinhos de movimento, né? Indica alguma movimentação do personagem, certo? Outro detalhe muito importante são as expressões faciais dos personagens. Isso ajuda na nossa compreensão da interpretação do texto em si. Bom, as histórias em quadrinhos, elas têm uma gama maior de quadrinhos, né? Diferente das tirinhas, que tem uma quantidade de quadrinhos menor. Então, a gente pode ter uma história em quadrinhos de uma página, como é esse caso aqui, né? E vários tipos de quadradinhos, né? De retângulos, né? Montando assim a história. E a história vai acontecendo de forma sequencial, ou seja, né? Ela tem uma sequência. Você vai indo, né? Essa é uma característica das histórias em quadrinhos tradicionais, tá? A gente vai seguindo quadrinho em quadrinho, que é cada cena até o final. Nos mangás, a leitura se acontece ao contrário, né? De forma oposta. Então, começa a ler de trás para frente. Bom, então vamos ver um pouquinho sobre a estrutura das histórias em quadrinhos. Vou dar o play aqui. Tem um vídeo para vocês. O que são quadrinhos? Olhando no dicionário, encontramos algo como história narrada por meio de desenhos contidos em pequenos quadros. Agora, se formos pesquisar entre os especialistas no assunto, em algum momento vamos ler que quadrinhos são uma forma de arte sequencial. Quem apareceu com esse termo foi Will Eisner, um dos mais importantes quadrinistas que já existiu. Outra forma de arte sequencial é a animação. Se a gente quebrar esse movimento em vários quadros, temos a maneira que os quadrinhos usam para demonstrar uma sequência de acontecimentos. E o que forma uma história em quadrinhos? Basicamente, temos o quadro, a imagem e a palavra. Não podemos esquecer que esses elementos precisam sempre trabalhar em conjunto, pois nos quadrinhos o texto é lido como imagem. Quadrinhos são uma linguagem. Nessa linguagem, o tempo é mostrado como espaço. Calma, calma, não se assuste. Isso só quer dizer que o jeito que os quadros são distribuídos determina quanto tempo está se passando. Sendo uma linguagem, temos também certos recursos próprios. Entre os principais, encontramos o balão, usado para envolver as palavras, mostrando ao mesmo tempo quem fala. E as onomatopeias, que indicam os sons do ambiente. No campo da imagem, temos, por exemplo, as linhas de velocidade, que mostram movimento. Mas a cereja do bolo está aqui. Este espaço foi chamado por Scott McCloud de sarjeta. Nele, o leitor imagina o que está acontecendo entre dois momentos da história. É um recurso exclusivo dos quadrinhos e responsável pelo seu ritmo. Quadrinhos estão presentes tanto no Ocidente quanto no Oriente, com a mesma estrutura básica, mas com alguns detalhes diferentes. No Oriente, por exemplo, a leitura dos quadros é da direita para a esquerda. O traço tem suas peculiaridades, em geral mais estilizado que no Ocidente. A técnica geralmente é nanquim, em preto e branco, por causa do suporte usado, focado em baixo custo de produção.
Não por acaso, boa parte dos mangás costumam ser inteiramente produzidos pelos próprios criadores, um sistema que reduz o número de pessoas a serem pagas ao longo do processo, deixando também a criação mais autoral. Isto, por sua vez, ocorre de forma bem diferente no Ocidente, onde os personagens tornam-se franquias, reproduzidos durante décadas por vários artistas dentro de uma grande editora. Em um modelo destes, a produção pode contar com profissionais distintos para escrever o roteiro, desenhar, finalizar a arte, posicionar o texto nos balões e colorir. Uma variável muito importante nesse processo é o suporte. Todo o resto deve ser pensado considerando onde vai ser veiculado. Com a internet, vários métodos alternativos à produção clássica aparecem incentivando o espírito de faça você mesmo, com diversos quadrinhos simples e amadores fazendo bastante sucesso. Isso porque, na webcomic, o quadrinho é desmaterializado, o que muda completamente o processo de produção, as possibilidades de como explorar a linguagem e a maneira do leitor encarar tudo isso. Há quem diga que as webcomics ainda não encontraram uma forma final, aproveitando os recursos que a linguagem digital oferece. Quando isso acontecer, estaremos diante de uma nova mídia, uma nova forma de arte sequencial, que por sua vez nos fará repensar a pergunta: o que são quadrinhos? Querendo saber mais sobre o assunto? Procure! Bom, agora que você já sabe um pouquinho sobre histórias em quadrinhos, a gente vai fazer a leitura 1. As histórias podem ser contadas das mais diversas formas. Uma delas é por meio de tirinhas e quadrinhos. A seguir você vai ler uma tirinha do cartunista Ziraldo, criador do Menino Maluquinho. As perguntas A e B são perguntas orais, tá? Então vocês podem responder para mim lá nos comentários. Você já leu alguma tirinha do Menino Maluquinho? Em caso afirmativo, comente. B. Você gosta de ler tirinhas? Qual é a principal característica desse gênero? Bom, a gente falou um pouquinho, então vocês vão comentar aqui com as palavras de vocês. Vamos ler a tirinha. Não existe o verbo acreditar? Não existe a palavra inacreditável? Então, por que não existe o verbo inacreditar? Bocão, acabei de inventar um verbo novo. Inacredito. Bom, o que a gente tem que notar, além do texto, né, dos quadrinhos? A gente tem que notar as expressões faciais, né, a postura. Olha só, cada cena ele tem uma expressão diferente aqui. Isso tem um significado. Então, esse também faz parte da nossa leitura para a gente fazer a interpretação. Bom, olha só. Aqui nos primeiros quadrinhos, né, no primeiro e no segundo quadrinho, o balão é de pensamento. Então, ele está pensando, o menino maluquinho. E só no terceiro quadrinho é que ele fala e no último quem fala é o Bocão. Então, a gente nota pela indicação do balão de fala. Então, essa tirinha é do Menino Maluquinho, né, feito pelo Ziraldo, está nas Melhores Tirinhas 1, Porto Alegre, foi publicado em 1995 e está na página 40. Bom, antes da gente seguir para os exercícios, vamos saber um pouquinho mais sobre o Ziraldo. Mineiro, nasceu em 1932 na cidade de Caratinga. Ele começou a desenhar com 3 anos e desde então não parou mais. Seu primeiro personagem importante foi o Saci, né, com as histórias publicadas na primeira revista de HQ produzida por ele, chamada Pererê, que a gente viu lá no início do vídeo. Já seu primeiro livro, voltado para o público infanto-juvenil, foi publicado em 1969 com o título Flix. Eu tenho esse livro em casa, é bem legal. O livro Menino Maluquinho, de 1980, fez tanto sucesso que Ziraldo criou uma série de tirinhas
desse personagem. Atualmente, além dos livros e das tirinhas, as histórias desse menino sapeca podem ser vistas em filmes e em desenhos animados. Bom, então agora a gente vai para as atividades orais e escrita. Então, primeira questão oral. O que você achou dessa tirinha? 2. Que outros personagens de história em quadrinhos você conhece? Tá? Então, respondam lá para mim. Na interpretação escrita, a gente tem aqui, questão 1, que objeto o menino maluquinho usa na cabeça? Então, é só olhar na tirinha, né? É uma característica, inclusive, do menino maluquinho, esse objeto que ele usa na cabeça. Que relação há entre o uso desse objeto e seu apelido maluquinho? Então, você vai responder aí com as suas palavras qual é a relação dele usar esse objeto na cabeça e o apelido dele ser maluquinho. 2. Para que a história narrada em uma tirinha tenha sentido, é preciso ler os quadrinhos em determinada ordem. Qual deve ser a ordem de leitura da tirinha lida? Então, a gente leu da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, tá? Então, vocês vão explicar aí. 3. Essa tirinha apresenta somente imagens ou imagens e palavras? 4. Quais tipos de balão foram empregadas nessa tirinha? Então, vocês vão assinalar aqui quais os tipos de balão. Eu falei para vocês na hora que a gente fez a leitura. Quem não lembra, volta o vídeo, tá? 5. No segundo quadrinho, o balão de pensamento do menino maluquinho indica que ele teve uma ideia. Que imagem pode ser substituída, né? Que imagem pode substituir o pensamento desse balão em relação a esse sentido? Contorne. Será que é a interrogação? Será que é a lâmpada? Ou será que é a nota musical? Circulem uma das três que é a resposta correta. O que cada uma dessas imagens indica? Então, você vai circular uma que vai indicar, né, ideia. E as outras, o que significa? Então, você vai colocar o nome do balão e o que significa. Bom, exercício 6. Relacione cada uma das imagens abaixo a característica que descreve melhor como o menino maluquinho está se sentindo. Então, empolgado, decepcionado e pensativo. Então, olhem a expressão dele, vejam a fala também e indiquem, tá? Se você acha que é na A que ele está empolgado, coloca A aqui. Não, é na B que ele está empolgado. Não, é na C, tá? Então, vocês vão colocar A, B e C, relacionando essas imagens com esses sentimentos aqui, tá? Essas características. 7. Releia o trecho a seguir. Não existe o verbo acreditar? Não existe a palavra inacreditável? Letra A. O emprego da palavra em destaque indica que o personagem, então está destacado o não. Ele não tem dúvida em relação à existência das palavras acreditar e inacreditável, e sim que está refletindo sobre elas. Ele tem dúvida se as palavras acreditar e inacreditável realmente existem. Tá? Então, leiam e uma das respostas aqui está correta e assinala. B. Se a palavra não fosse excluída, o sentido da fala seria alterado? Por quê? Então, pensem. Existe verbo acreditar? Existe a palavra inacreditável? Então, será que o sentido ficaria o mesmo se tirar o não? Se sim, explica por que sim. Se não, explica por que não. 8. O verbo acreditar significa confiar, aceitar. De que forma o acréscimo do termo in modifica essa palavra? Importante, né? Que esse termo aqui ele faz uma modificação, uma alteração nessa palavra. Qual alteração é essa? 9. Que expressão poderia substituir a fala do Bocão sem alteração de sentido? Então, que outra palavra a gente colocaria no lugar de inacredito? Tá? Pensa aí. 10. Assinale a alternativa com as palavras que admitem acréscimo do termo in para formar novas palavras. Então, eu tenho aqui
felicidade, lealdade, obrigado, diferença, quieto e substituível. Então, vejam quais a gente consegue acrescentar o in, né, na frente da palavra. Se for possível, marca X. 11. Com que função os pontos de interrogação, de exclamação e as reticências foram empregadas no balão de pensamento ao lado? Então, olha só, as pontuações, e aí vocês vão explicar aqui com quais foram as funções dessa pontuação, tá? 12. Assinale a alternativa que apresenta o objetivo principal de uma tirinha. Ensinar o leitor por meio de uma história cujos quadros podem ser lidos em qualquer direção e podem ou não apresentar balões. Entreter e divertir o leitor por meio de uma sequência de quadros que podem apresentar somente imagens ou imagens e texto escrito. Levar o leitor a refletir sobre um assunto polêmico por meio de uma sequência de quadros que apresentam somente imagens. Então, presta atenção que só tem uma alternativa que está correta, tá? 13. Em qual quadrinho dessa tirinha é possível identificar a marca de humor que é característica desse gênero? Explique sua resposta. 14. Qual é o público-alvo dessa tirinha? Ou seja, para quem é destinado, quem são os leitores dessa tirinha? 15. Onde a tirinha lida foi publicada originalmente? Olha, quando eu li para vocês também a referência bibliográfica. Na referência tem onde ela foi publicada. Onde podemos encontrar tirinhas? Então, aqui vocês vão responder que outros lugares a gente pode encontrar tirinhas. Bom, a tirinha é formada por uma sequência de quadros que contam uma história. Ela pode apresentar somente imagens ou imagens e texto escrito, geralmente em balões, e pode ser publicada em livros, revistas, gibis, jornais, sites e blogs da internet. Bom, só lendo essa definição a gente já consegue responder algumas questões aí dessa página, tá certo? Bom, então a gente se encontra amanhã na aula ao vivo para a gente fazer a correção desses exercícios, ok? Então façam aí e eu espero vocês amanhã para a gente fazer a correção. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!